No programa de hoje a gente traz uma dica que pode te ajudar a economizar dinheiro e dar uma mãozinha no sonho de comprar uma casa própria, por exemplo. Dúvidas sobre como usar papel de parede? Você confere uma entrevista que fala sobre as tendências e os cuidados necessários para aplicar o revestimento. E tem ainda uma reportagem que mostra um espaço de trabalho compartilhado na capital gaúcha. Não saia daí, o Imóvel Class TV está começando. Acolhedor, espaçoso e cheio de estilo. Assim é o espaço de trabalho compartilhado que foi inaugurado recentemente aqui em Porto Alegre. Uma boa opção para os profissionais que não querem mais trabalhar em casa. Ao crescer o número de profissionais autônomos que trabalham em casa, cresceu também o número de insatisfeitos com uma rotina solitária, sem muita interação com outras pessoas. Pensando nesse público, proliferou em Porto Alegre e no Brasil os espaços de trabalho compartilhados, chamados de coworking, e cada um vem com uma proposta diferente. Este que acaba de abrir aqui na capital traz o conforto, a natureza e o colorido para dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que existe espaço compartilhado em Porto Alegre, mas que não que tenham esse aconchego, essa cara de casa que a gente queria dar para os nossos membros, né? Então nós temos sofá, nós temos diversos ambientes, então tu não precisa ficar só na tua sala ou só na tua estação de trabalho. Tu pode vir para o sofá, tudo tem tomada, temos vários sofás, várias bancadas, todas esperando que tu venha trabalhar, que tu bata um papo, então tu não precisa realmente ficar dentro do teu espaço. Tu tem várias opções de mobilidade. O fato dele estar localizado ao lado do Parque Germânia e dentro do Viva Open Mall, um shopping a céu aberto na zona norte da capital, traz facilidades e é um diferencial. A nossa ideia é, vem aqui, trabalha durante o dia, e como nós estamos no Viva Open Mall, que é um shopping de serviços, tu pode ir depois na academia, tu pode ir para o teu happy hour, pode ir no mercado, pode ir no salão de beleza. Então temos todas essas opções dentro do shopping, que dá mais segurança, comodidade, temos gerador de energia, então tu não precisa ter o teu dia interrompido para fazer nenhuma dessas coisas. Dentro desse conceito de criar um espaço compartilhado de trabalho, as mesas, é claro, têm um papel protagonista. E elas não foram colocadas aqui ao acaso. Cada uma delas foi desenvolvida especificamente para este projeto arquitetônico. O uso desses três materiais propicia também um conforto térmico e uma resistência muito maior, uma durabilidade muito maior. O concreto, ele não é tão frio quanto uma pedra. Se comprar um mármore, uma coisa, tu vai ver que ele vai ficar muito mais frio do que o concreto. O concreto ele mantém uma temperatura mais estável, ele é confortável, ele tem a borda dele, a gente faz bem redondinho, então é muito bom de trabalhar. A madeira maciça, ela tem um conforto térmico também, com um diferencial bastante grande. Ela mantém uma temperatura, ela é um pouco mais morninha que o concreto. E o toque também é muito bom. Sentir a madeira é outra coisa. Não é um MDF, ele flexiona, não tem resistência, a madeira maciça é muito resistente à flexão. Vão ser móveis muito mais duráveis do que o que se encontra no mercado normal. E como cada detalhe desse ambiente foi pensado para dar aconchego e criar uma atmosfera para as pessoas se sentirem confortáveis, a iluminação também recebeu atenção toda especial. A ideia aqui foi automatizar para equilibrar a luz natural com a do interior. A automação vai controlar isso. Ela sabe que hora é, que posicionamento do sol, então ela vai equalizar a temperatura de cor. E a intensidade é por sensores. Então ele mede o que está entrando de luz natural e ele sobe ou desce o nível da iluminação interna. Com isso a gente tem uma grande economia, procura-se passar a sensação como se tu estivesse trabalhando ao ar livre. A luz que tem aqui dentro, ela é para ser uma imitação do que tem lá fora. Então o teu corpo, toda a tua biologia vai acompanhar esse movimento do sol. E isso tende com que as pessoas consigam desenvolver o trabalho de forma melhor e mais harmoniosa por um grande período. O papel de parede surgiu na China aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Era rudimentarmente produzido com papel de arroz, totalmente branco, portanto sem qualquer tipo de detalhe decorativo. Depois ganhou cores e motivos e de pintado à mão passou a ser feito com carimbos de madeira.
O revestimento chegou à Europa através dos comerciantes árabes que aprenderam com os chineses a sua produção. Passou a ser usado para decorar parte das paredes, janelas e portas, substituindo as telas e as tapeçarias. Em 1630, foi inaugurada a primeira fábrica de papel de parede na França, mas foi só em 1814 que surgiu a máquina de impressão, inovando e melhorando o processo de fabricação do papel. Aqui no Brasil, o papel de parede apareceu devido à forte imigração europeia no final do século XIX e se tornou mais barato e popular a partir dos anos 60, quando virou moda. Depois de um período de baixa, o papel de parede está voltando com tudo na decoração. Vários arquitetos e decoradores estão indicando o uso do papel de parede para tornar os ambientes mais bonitos e aconchegantes. Mas eles exigem alguns cuidados. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje aqui no Imóvel Class TV. Conosco está a arquiteta Ingrid Stemmer. Tudo bem, Ingrid? Bem-vinda. Tudo bem. Queria começar te perguntando se o papel de parede, na tua opinião, pode mudar significativamente o ambiente. Assim, os europeus descobriram isso cedo, né? Certamente ele muda completamente. Eu, no meu trabalho, eu uso o papel de parede muito como aquela pitadinha de um acessório, como a gente usa um detalhe de acessório na moda, uma coisa de cor, que é fácil de trocar. Essa é a grande vantagem do papel de parede. Eu posso compor um ambiente clássico, neutro, e dar um toque de cor nele, mudar ele completamente em questão de horas. E se o cliente daqui a uns anos está cansado, ele refaz isso, porque o papel de parede, a grande vantagem dele é essa facilidade de aplicação. Aí, assim, ó, remover um papel de parede deve levar umas 2 horas num dormitório e mais 2 para recolocar. Então, numa manhã, tu imagina que tu repagina um ambiente completamente. Há um tempo atrás, as pessoas estavam usando tecidos. Qual é a diferença, na tua opinião, do tecido para o papel? Tem efeitos bastante diferentes, mas hoje, com a evolução do papel de parede, existem papéis de parede que parecem uma seda perfeita ou um linho, com algumas vantagens. No nosso clima, que é extremamente úmido, sujeito a mofos e fungos e com muita gente alérgica nessa época de inverno, então a primeira pergunta que a gente ouve é: posso colocar papel de parede sendo alérgico? Sim, existem papéis próprios para isso, que inclusive ajudam no isolamento. Pode-se usar até papéis em banheiro. Claro que sempre a gente tem que ter as especificações do fabricante, se ele é o correto, usar a cola certa, o preparo de parede, pois tudo isso é importante. Pois eu até ia te perguntar isso, assim, quer dizer, a tecnologia melhorou muito a qualidade. Muitíssimo, não se compara. Muitas pessoas que viveram aquele boom do papel de parede nos anos 60 ficaram traumatizadas. Ele soltava da parede, mudava de cor, acontecia horrores. Dobrava a ponta, era uma tragédia. Fora os motivos que eram florzinhas por tudo, né? Hoje não, existe uma gama infinita, existe papel para todos os gostos, realmente, existem coisas bem mais sofisticadas. Tem coisas que lembram até essas peças que tu falasse da história, coisas assim que parecem um tramado de palha, que dão um aspecto muito natural. Já usei papel de parede em forros no teto, então eles te dão um efeito acústico bacana. Tem 1000 possibilidades. E hoje eles têm essa qualidade de serem muito laváveis, então ele é fácil. E ele é uma tecnologia que funciona muito bem com as paredes acartonadas, que também é uma tendência. Assim, a construção leve, não faz sentido tu terminar uma construção leve e daí tu terminar ela com tinta, com um processo antiquado. Então ele casa bem e além dá um acabamento excelente. Tu falasse a questão de manchar. Tem gente que tem criança e morre de medo de botar. Hoje em dia não é mais assim. Não, tem vinílicos que até uma canetinha ele sobrevive ser lavado e remover essas manchas. E há muita diferença, Ingrid, do papel de parede nacional e do estrangeiro? Tem coisas muito boas no nacional, tem tecnologias boas. Eu diria que assim, as padronagens, a infinidade de padronagens, se tu vai para linhas de marcas, coisas assim, tu tem mais nos estrangeiros. Nós ainda temos uma certa limitação, né, e sofisticações, mas tem para todos os bolsos e todos os gostos, sem dúvida. E quais são os ambientes que comportam o papel de parede? Dá para botar papel de parede no banheiro, por exemplo, que é uma área úmida? Existem coisas bem apropriadas para banheiro, sim, área úmida. O que o papel de parede não resiste? A umidade por trás dele, ela vindo de fora para dentro. Mas isso, na realidade, é um vício da construção, isso é um problema técnico que tem que ser resolvido antes da aplicação dele. Mas a umidade de fora, da frente dele para trás, ele resiste tranquilamente. O próprio para isso resiste. Já usei, inclusive, em cozinhas, dentro de armários. Cozinha? E não Sim. Suja? Fica muito bacana. Às vezes tu quer um efeito de azulejo. Tu consegue, tem padrões que tu vai dar essa cara. Não suja.
Ele é como se fosse um tecido plástico. E que cuidados as pessoas têm que ter, Ingrid, para não exagerar? Porque não adianta também botar em todas as paredes, vai ficar uma coisa pesada, né? Ou não? Existem lisos, existem papéis que vão dar uma leve texturinha, quase um acabamento quase como nós temos aqui nessa poltrona, um linho suave. Então tem coisas como muito se fosse suaves. até uma pintura de Como se fosse parede. até uma pintura, delicado. Mas bem isso tu dissesse, é como alguém chegar e botar colar, brinco, pulseira, tudo enorme. Mesmo bom senso segue o papel de parede. Bom, a gente está falando hoje sobre papel de parede, que está voltando com tudo na decoração. Conosco a arquiteta Ingrid Stemmer. A gente faz uma pausa e já volta para conversar com ela sobre as tendências, né? O que o pessoal está usando em termos de papel de parede e se é fácil ou não aplicar. O Imóvel Class TV está de volta. Hoje a gente conversa com a arquiteta Ingrid Stemmer sobre papel de parede. Ingrid, papel de parede se popularizou e a internet popularizou também muita coisa da decoração. Tem gente que quer comprar pela internet e aplicar, mas é tão fácil assim ou é perigoso? Os americanos têm muito essa cultura do faça você mesmo. Eles têm essa tradição, eles sabem fazer, eles vão lá na ferragem, compram a cola e fazem. É possível. Mas depende da habilidade de cada um e se a parede está bem preparada. Eu não indico normalmente para os meus clientes, porque tem excelentes profissionais. Claro que existem padronagens mais fáceis, por exemplo, uma listra, coisa assim, que o próprio papel te dá um norte no desenho, que fica mais fácil colocar. E se tu não for tão exigente, ficar um pouquinho torto, ok. Mas temos profissionais maravilhosos e normalmente não é um serviço caro, é um serviço limpo. E uma vez que já se fez um investimento no papel, acho que é interessante investir num bom profissional. E os valores? Dá uma ideia pra gente, assim. Sabe que isso é um mundo, assim, de surpresas. A gente pode ter papéis que vão de R$50 o metro até coisas de 2 ou 3 mil reais o metro. E há quem coloque. Então, tem coisas com cristais, tem coisas com detalhes incríveis, tem de tudo. É como um universo de carros, tu tem para todos os bolsos. Para todos os bolsos. E os teus clientes têm gostado? Tu tem utilizado? Tu sente que ele está voltando mesmo? Eu uso de uma forma muito peculiar. Eu acho assim, um papel de parede não resolve um layout mal resolvido ou uma arquitetura que não está bem proposta. Ele é um detalhe de acabamento. Se tudo estiver bacana, o papel de parede só acrescenta. Agora, não adianta querer usar o papel de parede para resolver uma coisa que está mal resolvida. Aí são dois problemas. Uhum. Então, o papel de parede, como tudo, bem colocado e bem usado, ele fica muito bacana. E o que tu vês, Ingrid, como tendência? Estampa, liso, textura? Sabe que as texturas estão muito fortes. Jogo de texturas, usar coisas crespas, mais rugosas. Muita coisa na linha natural, aquela coisa que vai lembrar uma palha, que vai... E nessa linha está muito desenvolvido o papel. Ele é muito próximo da realidade. Ele dá uma sensação que de bambu, porque ele tem sido muito aquela ideia de te trazer um elemento da natureza, de dar uma cara. Acho que as imagens são uma coisa que estão um pouco, até porque elas repetem aquele boom que já existiu e as pessoas já viram, então esses florais, essas coisas estão um pouco por fora. Sim. Então essa tendência mais de fibras e texturas, ela é muito forte. E cores vivas, que é uma grande sacada, porque em vez de tu te envolver com uma pintura, tu consegue renovar o ambiente, mudar ele completamente em pouco tempo. E talvez até trazer um destaque para uma região. Para um elemento, para uma parede, tu dá um efeito em algum lugar com uma cor muito vibrante, é fácil com o papel. Que legal. Ingrid, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Essa arquiteta Ingrid Stemmer, que conversou com a gente sobre papel de parede. Willkommen, sejam bem-vindos. E como não ser bem-vindo numa pousada dessas? Clima caseiro. Começando pelo café, receitas alemãs, pãozinho quentinho, tudo feito à mão e na hora. A pousada existe há 16 anos e fica localizada no bairro Piá, a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. O negócio é familiar. Toda a família, pai, mãe, primos e irmãos, coisas assim, tudo tá ajudando, trabalhando aqui. E os filhos já começaram também, né? Exatamente. Já estão participando também e ajudando na lida, né? São 28 quartos. Nós entramos em um deles.
Um dos destaques aqui da pousada, sem dúvidas, olha só, essa cama gigante, não tem como não descansar, viu? Agora tem outro detalhe também que vocês aí de casa não vão poder sentir. Olha só, o piso, ele é aquecido, tá quentinho. Agora, seu Clóvis, como é que funciona esse piso? Existe uma tubulação específica que é preparada debaixo desse piso, que é onde que acaba circulando a água quente e acaba aquecendo todo o ambiente. Com isso, faz com que todo esse ambiente fique bem aquecido e no inverno você não sente frio. Pelo contrário, você sente calor aqui dentro. Ou seja, os hóspedes podem andar aqui de pé descalços tranquilamente, fica bem quentinho, né? Justamente, inclusive aqui dentro do quarto, como também dentro do banheiro, até no box ali. Bem aquecido, bem quentinho. Pra quem curte a natureza, é de tirar o fôlego. Um eco-resort em meio à mata nativa. Cada espécie cultivada aqui tem identificação por meio de placas. São 73 quartos, alguns bangalôs com cozinha conjugada. Mas olha só, o que mais chama atenção aqui nesse hotel é o convite à aventura. Gente, olha só, tô aqui nessa ponte pêncil. Vou confessar para vocês, ela dá bastante medo porque são 100 metros de extensão e a gente vai caminhando e a ponte vai balançando. Robson, vem cá. Robson, que é o gerente aqui deste hotel. E aí, Robson, o pessoal aqui tem medo de passar aqui pela ponte como eu, assim? O pessoal sente porque não convive realmente com a ponte pêncil, que é um atrativo dentro do Vila Flor, devido à atividade de fugir do dia a dia, né? Então, realmente, contemplando a natureza é uma forma também de fugir do nosso dia a dia, né? É verdade, porque a gente olha para todos os lados aqui, a gente só enxerga a natureza, uma natureza muito bonita, é uma área preservada aqui, né, Robson? Sim, sim. A gente tem esse cuidado de manter realmente a natureza, a fauna, né, intocável, digamos assim. Já faz 10 anos que o Vila Flor existe, digamos assim, completando 10 anos de atividade. Uma das maiores preocupações realmente é manter e sempre deixar a amostra que a gente tem de mais bela, que é a natureza, né? Agora não é só isso não, viu? Além dessa ponte aqui que balança enquanto a gente caminha, tá com medo, Rogério? Agora eu quero ver. Olha só, tem também trilhas, são pelo menos 3 trilhas, né, Robson? Sim. E essas trilhas aí tem qual é a extensão delas, como é que é? A gente tem uma trilha, que é a trilha da Pinguela, que se estende por 5 quilômetros, interligada, né? Toda ela autoguiável, então não precisando de guia, o hóspede pode fazer com toda a segurança, né? E mais 2 que se estendem pela área do hotel, que totalizam mais ou menos 1 quilômetro. Então vocês podem fazer com toda a segurança. Fora isso, também tem um lago. A gente oferece também um lago propício para a pesca esportiva que está aqui embaixo, né? Que vocês podem utilizar. E também mais a piscina aquecida coberta, atividades também com a família, né? Tudo isso voltado juntamente à natureza. Só tem natureza aqui, não tem como não ficar estressado, não tem como não relaxar aqui, né? Com certeza, que nem a gente costuma dizer, você volta aqui para se energizar, né? Revigorar, ficar realmente pronto para o dia a dia. E de vez em quando se encontra alguns animais? Quais animais que se pode encontrar por aqui? A gente tem bastante que faz parte, digamos, da fauna, que são os coatis, né? Que tem uma área preservada aqui que eles mantêm o contato. A parte dos bugios também, macaco prego, propriamente agora para a época, quando vem os pinhões também, tem a gralha azul, né? Então a gente encontra bastante animais silvestres. Bacana. Vamos embora daqui, Rogério, por favor, porque eu já estou ficando um pouquinho com medo. A gente vai pra lá pra piscina? Vamos. Ai, a piscina é lá. Ai, Jesus. Olha aí, ó. O meio é punk. E se eu correr, hein? Será que... Ai. O meio é punk. Gente. É horrível. Para, Rogério. É horrível. Ai, eu vou rápido. Minha Nossa Senhora. E esse barulho vai cair. Socorro. É a ponte do rio que cai, né? Fui! Assim como na pousada familiar, o Eco Resort também está com movimentação acima da média nos finais de semana. Por isso, se você quer curtir as delícias da Serra Gaúcha, se antecipe para reservar. O secretário de Turismo de Nova Petrópolis diz que nos últimos 5 anos, a média de hospedagem da cidade aumentou.
Uma startup gaúcha desenvolveu um aplicativo que pode ser baixado no celular ou no computador para ajudar você a poupar dinheiro. Uma reforma em casa ou o sonho de comprar o apartamento próprio podem ter uma mãozinha generosa da tecnologia. Reformar a cozinha, a sala, o quarto ou a casa inteira é um desejo de muitas pessoas. Mas esses sonhos podem esbarrar em um probleminha: a falta de dinheiro. Pensando nisso, alguns jovens se uniram e criaram uma empresa que desenvolveu um aplicativo para ajudar a economizar e realizar um determinado objetivo. Um robozinho chamado Marvin é quem obriga o cliente a se manter na linha para não extrapolar o orçamento. A partir disso, o Marvin vai começar a controlar os gastos financeiros dela e vai dar insights para ela conseguir atingir esse objetivo. Por exemplo, se ele gastou mais a semana com alimentação que a semana passada, o Marvin vai dizer: essa semana você teve um aumento de gastos, quem sabe não dar uma maneirada para conseguir atingir o objetivo tal. Ou, por exemplo, se nessa semana ele conseguiu diminuir algum tipo de gasto, parabéns, você conseguiu diminuir os gastos, está mais próximo de atingir o objetivo tal. Uma vez conseguido economizar esse dinheiro todo, a gente pula para a etapa seguinte, que é o planejamento do passo a passo para que não haja um susto no final da obra. E muita gente acaba gastando mais do que o previsto porque não se planeja direito, não é mesmo, Ricardo? Sem dúvida, né? É sempre importante criar uma margem de segurança para o gasto que tu vai ter com a obra. Nesse gasto que tu vai ter com a obra, é sempre importante planilhar o orçamento de materiais, o orçamento da mão de obra e criar um cronograma com data de início e data de fim, né? Mesmo que seja só uma projeção de quando tu vai iniciar e quando vai terminar a obra. Esses são os 3 instrumentos básicos assim para tu começar a reforma. Colocar tudo no papel é importante para evitar aquelas compras por impulso. Se a ideia for reformar a casa, a planilha dá uma boa dimensão de como está o andamento dos gastos em cada etapa da obra. Com isso eu vou evitar o desperdício, vou evitar que fique aquele resíduo de material em casa que eu não sei mais o que fazer com ele. E isso é bastante importante porque hoje o material e o serviço em si é bastante oneroso, então é importante que essas etapas sejam controladas. O aplicativo e a planilha são 2 bons ajudantes para organizar as finanças domésticas, ainda mais aqui no Brasil, onde parte das pessoas tem dificuldade em economizar no final do mês. Muitas vezes a pessoa deixa de realizar algum sonho que ela tem por falta de planejamento financeiro. Então é a partir disso que a gente criou o aplicativo para as pessoas conseguirem atingir os seus objetivos sem muito estresse. A gente fica por aqui, você pode conferir este e outros programas na nossa página do Facebook. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem às 10h30 da manhã, aqui na tela da Band, e no domingo em horário alternativo, logo depois do Canal Livre. Até lá!